Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro A História das Ilusões e Loucuras das Massas, do Charles Mackay. Então, A História das Ilusões e Loucuras das Massas é um livro de não ficção escrito pelo Charles Mackay em 1841. O Mackay era um estudioso, um jornalista e poeta escocês, e nesse livro aqui ele vai falar um pouquinho sobre alguns movimentos coletivos humanos que nem sempre são movidos pela razão e que geralmente têm resultados catastróficos. Aqui no Brasil o livro saiu pela Fara Editorial com comentários do Eduardo Levy, e a estrutura do livro basicamente é essa. Você vai ter o capítulo do Mackay, né, comentando sobre sua teoria, e ao final tem um comentário do Eduardo Levy com exemplos mais contemporâneos sobre o que o Mackay está explicando no seu texto. O objetivo do Mackay no livro foi reunir alguns momentos em que a histeria coletiva ela se sobrepôs à razão, à busca por respostas racionais, e as coisas fugiram totalmente do controle e acabaram causando inclusive mortes em alguns locais. E ele vai explicando como isso acontece na mente das pessoas, né? De um dia para o outro aparentemente as coisas estão normais e de repente aparece uma ideia sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de embasamento, e aí uma pessoa acredita, e aí duas acreditam, e de repente aquilo vira uma bola de neve e o resultado pode ser assustador. O que o Mackay vai passando pelo seu texto é que não importa o local, não importa o tipo de pessoa, não importa a classe social em que o indivíduo estiver inserido, o ser humano é uma criatura influenciável, né? Ele é capaz de se despir das suas próprias crenças se alguém contar alguma coisa para ele com muita propriedade. O que ele basicamente diz é que não importa o absurdo, se o absurdo for contado com propriedade, as pessoas vão acreditar. E para ilustrar essa sua ideia, o autor resolveu elencar alguns momentos históricos em que é possível você agora, olhando, né, de fora, perceber que foram momentos em que as pessoas agiram por impulsos nem sempre muito explicáveis. Por exemplo, ele vai falar sobre a histeria coletiva financeira que se abateu sobre a França no século XVIII, na época em que o país estava na bancarrota, né, o país estava com muitas dívidas, não havia uma solução milagrosa no final do túnel, até que apareceu o John Law e ele sugeriu que fossem impressas cédulas, né, e circulassem e tudo mais. O governo da época comprou a ideia do John Law e as pessoas ficaram tão deslumbradas por aquela ideia, o Estado também ficou, que o Estado acabou fazendo uma coisa que é bastante perigosa. Ele produziu mais cédulas do que tinha em tesouro, e isso, claro, deu muito errado, porque a inflação aumentou, as coisas saíram do controle, e esse ilusionismo econômico levou as pessoas a fazerem loucuras. E mesmo que houvessem estudiosos naquele momento dizendo isso não é bom, isso não pode ser feito, isso é perigoso, deve ser feito com cautela, as pessoas escolheram não escutar a razão e investir em algo que elas ainda nem sabiam se daria certo ou não. E acabou que, no fim das contas, um plano econômico feito para corrigir um plano econômico anterior acabou levando o país à bancarrota mais uma vez. Um outro exemplo muito legal que ele dá no livro, que foi talvez um dos meus favoritos dentro, né, da narrativa, foi a questão das adivinhações, que sempre moveram as pessoas, a humanidade, os locais, os países, e que às vezes elas são tão absurdas que nós, olhando agora de fora, é impossível você dizer que, nossa, a pessoa não vai acreditar nisso. Mas elas acreditavam e elas moviam terras e céus em relação a isso. Ele fala principalmente sobre a situação de Londres no século XVI, que era muito influenciada por astrólogos e adivinhos. O tempo todo existiam ali pessoas fazendo previsões de que o mundo iria acabar, de que Londres seria inundada, de que tudo seria destruído. Isso era muito comum no boca a boca do povo, só que teve momentos em que essas adivinhações elas tomaram proporções tão grandes que elas acabaram levando à histeria em massa. Ele dá um exemplo muito curioso que aconteceu em 1524, quando se espalhou esse boato de que as águas do Tâmisa subiriam e alagariam Londres inteira. E esse boato foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, essas previsões astrológicas estranhas, e de repente 20.000 pessoas saíram de Londres em determinado momento com medo de que o rio subisse e matasse todo mundo afogado. E ele fala exatamente sobre essa questão de que não existiam provas científicas nenhuma de que o rio ia subir, não existia nenhum tipo de estudo sobre essa questão, mas mesmo assim, a previsão passada de boca em boca, ela criou uma histeria coletiva tão grande que foi capaz de tirar 20.000 pessoas da cidade de um dia para a noite.
E aí o autor vai dando outros exemplos muito curiosos iguais a esses que vão mostrando esse padrão de comportamento do ser humano. A gente observa alguma coisa, a gente copia aquela coisa e nem sempre a gente leva em consideração a razão que existe por trás do que estamos fazendo. É o famoso Maria vai com as outras, mas numa proporção mundial e muito mais perigosa. Esse é um livro que eu indico muito para quem gosta de história, de comportamento social, de aprender, de estudar como essas coisas vão acontecendo, esses movimentos sociais vão acontecendo. Estudar a mente humana é uma coisa muitíssimo interessante e o livro vai nos dar um vislumbre de como as coisas elas são repetitivas, elas são cíclicas e que não importa quantos exemplos nós tenhamos no passado sobre as coisas, o ser humano continua repetindo elas dia após dia, porque nós temos essa tendência de um comportamento que ele se repete conforme a gente vê ou escuta alguma coisa. É um livro que faz você refletir muito sobre essa questão. Eu me peguei dando risada em vários momentos dos absurdos, mas ao mesmo tempo fazendo algumas relações com a realidade e percebendo que por mais que a gente tenha exemplos lá no passado, é muito difícil não repetir certos padrões de comportamento. Então eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o livro do McKay. Foi um livro que, como eu falei, divertidíssimo de ler, aprendi muitas coisas com a leitura, fiz muitas reflexões sobre o assunto também. Eu vou deixar link pro livro aqui embaixo no box de descrição para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais. Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.